Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Bom dia, que maravilha, que privilégio a gente poder estar junto aqui mais uma vez para adorarmos o Senhor, para buscarmos juntos a sua presença. Deixa eu dar uma ajeitadinha nisso aqui que eu estou meio fora de foco. É ao vivo, gente, não é? Não sei se piorou. E eu queria, antes da gente conversar aquilo que a gente tem para conversar aqui, orar juntos pelo seu pedido, pela sua vida, pelas suas petições, pelas suas necessidades. Antes da gente fazer aqui aquele tempo de intercessão, eu queria orar, pedindo ao Senhor Deus que venha nos esclarecer aqui nessa manhã, que venha trazer para nós a percepção da jornada, da natureza da nossa jornada, do rumo, do propósito da nossa existência aqui, para que isso esteja sempre muito claro para nós, porque se a gente perder isso, a gente se perde no caminho. A gente valoriza o que não tem valor, a gente passa por cima daquilo que precisava ser essencial, a gente, enfim, a gente vai agindo de forma idiota. E que Deus nos dê a sabedoria para vivermos em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer por mais uma noite que o Senhor concedeu a cada um de nós, te agradecer por essa manhã, ó Pai, e pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos guie, o Senhor nos dirija, Senhor amado, o Senhor nos dê, ó Pai amado, a lucidez, a clareza, o discernimento do caminho, ó Pai, a fim de que estejamos aptos, Senhor amado, a abraçarmos de verdade o propósito que o Senhor tem para nós, ó Deus. Livra-nos de todo peso, de todo embaraço, Senhor amado, de toda cegueira espiritual, de toda obstinação de morte, ó Pai, a fim de que trilhemos de verdade o caminho do Senhor, que é o caminho da vida, para a Tua glória em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu estava... quase que eu dei até uma atrasada para entrar aqui. Aliás, entrei 2 minutinhos atrasado, porque eu estava aqui me deliciando e pensando, meditando aqui numa palavra de Jesus, e que está registrado aqui no Evangelho de Lucas, do capítulo 13. E isso me deixou assim, pensativo, e eu queria repartir isso aqui com você. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, e eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes,
todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nós estamos vivendo num tempo de muita pergunta. E talvez a top 3 das perguntas é: por que Deus permite isso? Por que Deus permite essa pandemia? Por que Deus permite esse vírus? Por que Deus permite que gente tão querida da gente vá embora? Por que Deus permite que a gente perca gente boa? Gente, de repente, poderia ter até uma lista, né? De gente que poderia ir na frente, né? Aquele pessoal lá que está aí tentando manipular a população, aqueles que foram eleitos para servir o povo, se servem do povo para terem suas vidas nababescas. Enfim, a gente fica perguntando por que Deus permite tanta coisa assim. E essa questão foi colocada aqui por Jesus. As pessoas estavam perguntando, havia ali um contexto em que alguns galileus eram mortos e o seu sangue era misturado ao sangue do sacrifício a ídolos que Pilatos fazia. E aquilo intrigava as pessoas, porque como é que pode alguém ter uma morte tão trágica, tão de virar sacrifício depois do sangue ser derramado? E Jesus disse: vocês estão pensando que eles morreram assim porque eram mais pecadores? Vocês estão pensando que eles eram piores do que os outros por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu afirmo para vocês, se vocês não se arrependerem, vocês igualmente perecerão. E ele diz: olha, ou vocês estão preocupados, estão pensando que aqueles que subiram lá na torre de Siloé e a torre desabou e matou aquela moçada lá, vocês estão achando que eles são mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, e eu afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, muito mais do que a forma, o jeito que nós morremos, a morte que nós temos, para Deus o que conta é como nós vivemos. Porque esse corpo aqui, ele vai virar pó de qualquer forma. Nós estamos aqui temporariamente nesse habitáculo e a gente não gerencia esse tempo, essa era. Isso compete ao Senhor, Ele que é o soberano. E a gente às vezes fica preocupado: não, fulano teve uma morte tão trágica. Se a gente for olhar, se a gente imaginar que a morte, o jeito da pessoa morrer, ela vai designar a sua entrada no céu ou não, a gente vai dizer que nenhum dos apóstolos foram, os profetas. Olha como essa moçada foi morta. Basta você ler na Bíblia, olha como Jesus foi morto, não é? De forma absurda, de forma estúpida, injusta, uma morte dolorida, uma morte trágica. Olha como cada um dos discípulos foram mortos. Portanto, para Deus tanto faz. O que Jesus está dizendo aqui, tanto faz. Não é a natureza da sua morte física que vai determinar se você é ou não de Deus. É a forma com que você e eu vivemos. Em vez de a gente ficar preocupado por que isso está acontecendo no mundo, sim, o mundo jaz no maligno, o mundo é caos, não tem como a gente fugir dessa realidade, não tem como a gente negar a natureza, a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. E Jesus disse: se nós não nos arrependermos, e arrependimento, gente, tem a ver com metanoia, com mudança de mentalidade. A matriz que alimenta que impulsiona o meu jeito de pensar, de me conduzir na existência é outra. Não é mais agora por onde o meu nariz aponta, por onde pululam aí dentro de mim as minhas pulsões, os meus impulsos, a minha bestialidade, a minha animalidade. Não, eu agora é o reino de Deus que se instalou em mim. Arrependimento é isso, é mudar a mentalidade, é eu estar... se alguém está em Cristo, é nova criatura.
todas as coisas se fizeram novas e eu estou sendo reeducado nos valores do reino. Então, portanto, antes da gente ficar com esse tipo de pergunta infantil de que por que Deus está permitindo isso, a gente pergunta para a gente mesmo, por que eu estou tendo o estilo de vida que eu estou tendo? Por que eu estou tão ansioso? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou tão irado? Por que eu estou tão desanimado? Eu de verdade creio no Senhor Jesus? Eu creio na vida eterna? Ou eu creio que eu nasci aqui para reinar, para ser glorificado nesse mundo, para ser planificado aqui? Porque se a gente for para esse lado aí, a gente vai padecer. O apóstolo Paulo diz, olha, se a nossa esperança em Cristo for somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, se a gente imagina que a interferência de Jesus Cristo na minha vida vai ser simplesmente para fazer eu crescer profissionalmente, eu juntar bens valiosos aqui na terra, eu ser reconhecido como uma pessoa boa, eu vou viver uma vida de miséria espiritual. Eu preciso me arrepender. Arrepender não é só quem está cometendo crime, não é só quem está cometendo aqueles pecados que a gente coloca eles no ranking, né? de pecados mais famosos. Não, arrepender é exatamente a gente adquirir a mentalidade de Cristo, porque pouco importa a forma com que o meu corpo morre aqui nessa terra, porque todos nós vamos morrer. Essa é uma verdade inexorável e é uma verdade que a gente vive sempre querendo adiar, a gente fica querendo negar. Não é possível, não é possível. E a morte física não é o pior para nós, é o jeito com que nós vivemos. E Jesus disse que veio para que você e eu, para que nós tivéssemos vida com abundância de vida. E vida com abundância de vida passa pelo caminho da obediência a Ele. Quem crer é salvo. O crer aí implica em acolher no coração e fazer daquilo que a gente creu como verdade o chão que nós andamos. Não é simplesmente consentir na mente, é verdade, mas, por exemplo, eu continuo odiando, eu continuo falando mal do outro, eu continuo cobiçando, eu continuo invejando, eu continuo com mágoa, eu continuo com ressentimento, eu continuo com bestialidade, eu continuo com a minha vida de safadagem, eu continuo com, às vezes eu só mascaro, enfim, esse crer é acolher no coração, e é aí que a gente é salvo, é aí que a gente vai entrando pela senda estreita. Gente, o Evangelho não tem mistério, é muito simples, todavia ele é de implicações e consequências drásticas, profundas, totais na nossa vida, nova criatura, novo jeito de viver, outro padrão de existir, outra forma de encarar a existência, de pensar, de agir, de reagir, de interagir. Enfim, então, em vez de estar preocupado, por que Deus permite isso? Por que Deus permite que caiu um raio lá na casa do meu tio? Porque raio cai na terra toda, o tempo inteiro. E ele vai morrer, seu tio vai morrer, eu vou morrer, você vai. Jesus disse, olha, se nós não nos arrependermos, igualmente vamos morrer. Que diferença faz esse corpo aqui, se a gente morre atropelado ou se a gente morre com a virose? No sentido da vida eterna. Porque é assim, se você e eu não tivermos isso muito vivo na nossa memória, de que nós estamos indo para a vida eterna em Jesus Cristo, e que isso aqui é só uma passagem. Note que a gente tem, sobretudo nessa semana, a gente tem enfatizado muito isso. A boca fala do que há em abundância no coração, e meu coração tem sido tomado com esse assunto, e creio ser ele de extrema relevância para mim e para você, porque a razão das nossas preocupações aqui terrenas, elas vão diminuir bastante na medida em que a gente tem em nós instalado o senso de eternidade e que há em nós esse arrependimento. Arrependimento não é chorar depois que o pecado é descoberto. Isso é remorso. Arrependimento é a gente mudar. É a gente mudar o nosso padrão de existir. Isso pode acontecer agora. Agora. Jesus disse, vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Que você e eu possamos despertar nessa manhã, para que a gente deixe de lado, deixe em segundo, terceiro, quarto plano a forma de morrer, mas que a gente pense de verdade no jeito de viver.
O que o Evangelho tem feito em mim e o que eu tenho feito do Evangelho que eu ouço. O que Jesus tem feito em mim de verdade. Ou eu estou procurando Ele para simplesmente Ele faça fora de mim o que eu quero. Que Ele me dê coisas, que Ele me dê satisfações, que Ele me dê uma vida boa, que Ele me dê a felicidade que eu quero, mas que Ele não interfira na minha maneira de enxergar. Jesus é muito mais do que simplesmente um meio que eu tenho para alcançar qualquer coisa. Ele é o começo, meio e fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E quando a gente entende isso, gente, a gente tem uma vida melhor aqui. A gente tem paz para viver. A gente não tem medo de morrer. A morte já não nos assombra mais. O pecado já não nos domina mais. O passado já está perdoado. O presente ele é vivido de forma agradecida. E o futuro a gente sabe que a gente está indo e a gente está com ele. E isso esteja bem vívido na nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Tá bom, minha irmã? Vamos orar aqui pela Marta. Sim, vamos orar por todos aqui, tá bom? Aliás, é nosso objetivo orar aqui por todos. E eu queria que você, nesse momento, além de orar para que a gente possa, de alguma forma, essas palavras simples, a gente não tem aqui o objetivo de fazer nenhum sermão, mas trazer uma mensagem. E que essa mensagem ela possa, de verdade, ser acolhida no seu coração, e ela possa ter os desdobramentos, as consequências que o Evangelho vai produzindo na gente, a fim de que você seja habitado pela eternidade, habitado pela vida eterna, que você não viva no caminho da morte, no caminho que vai dar na sepultura, porque de repente você faz planos, e se eles não forem atingidos, você vai viver frustrado. Mas no Senhor, em Jesus, a nossa esperança jamais se frustra. Tá bom? Amém, amém. Vamos orar. Pai bendito, eu quero te agradecer pelo privilégio de ter compartilhado essa palavra tão singela, Pai. E às vezes, Senhor amado, de tão simples, até de difícil compreensão de alguns, ó Pai, pela simplicidade dela, nós fugimos porque nós não queremos o Senhor controlando, nós queremos controlar o Senhor. E eu quero te pedir que agora, em nome de Jesus, Senhor, nós nos submetamos, ó Pai amado, de forma orientados pelo Teu Santo Espírito que nos guia a toda a verdade, guiados por Ele, conduzidos pela mão por Ele, ó Pai amado. E em nome de Jesus eu quero te pedir que o Senhor visite esses que estão enfermos, ó Pai amado. Cada um dos Teus filhinhos, esses que estão, ó Deus amado, nos hospitais, ó Pai, tantos pedidos têm nos chegado aqui, o Senhor conhece cada um deles, ó Deus amado, e eu quero te pedir, ó Deus amado, que em nome de Jesus o Senhor interfira e que, sobretudo, ó Pai amado, o Teu filho que receber essa cura, Deus amado, reconheça que seja do Senhor, que seja para o bem dele, ó Deus amado. Aquele que não recebeu, que reconheça que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, ó Pai amado, e a morte não mata mais aquele que está em Ti, ó Deus amado, porque ouvimos, Senhor amado, e todos pereceremos o nosso corpo, ó Pai amado, todos igualmente morreremos, mas que morramos, ó Deus amado, com um senso de vida no Senhor, ó Pai. Ó Deus amado, visita aquele que está na escassez hoje, ó Deus, traga, Senhor amado, a provisão, o pão na mesa, ó Deus amado, o vestuário, Senhor, o recurso para pagar, ó Deus amado, as suas contas, ó Pai amado, ordinário, as suas necessidades, ó Deus. Traga, Senhor amado, harmonia, paz, ó Deus, nesses relacionamentos, pacificando os corações, ó Deus amado, tão cheios de soberba, tão feridos, ó Pai amado, de mágoas, de ressentimentos, ó Deus. Pacifica, Senhor amado, essa família, essa casa, esse ambiente de trabalho, ó Pai amado, esse ambiente de convivência, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai amado, possa achar lugar, ó Pai, no caminho do Teu Filho, ó Deus, e que nós sejamos guiados por Ti, nesse dia que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela sua participação aqui nessa manhã, e para mim tem sido dias
maravilhosos aqui na nossa caminhada de oração, a despeito de ser tão curtinho o nosso tempo aqui, mas para mim tem repercutido durante o meu dia de forma maravilhosa, né? E espero que em nome de Jesus a gente possa de algum modo estar cooperando para a sua paz, colaborando para a sua alegria, que a gente possa ser aqui contribuinte na sua força para viver, no seu caminho, na sua fidelidade em Jesus Cristo, para que você tenha de verdade a vida eterna instalada em você, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vai na paz, um bom dia, e que você volte amanhã, se o Senhor permitir, aqui às 7 horas, tá bom? Um abração, fique com Deus.